Bom, gente, então agora que nós já vimos o teorema, vamos ver alguns exemplos, tá? Nós já vimos antes, mas vamos ver mais alguns à luz desse novo teorema. Então, considere aqui a função f de z, dada por 1 sobre z, que multiplica 1 mais z ao quadrado. Ok. Então, essa função, ela tem três singularidades, né? Z igual a zero e z igual a mais ou menos i. Então, nós queremos a expansão de Laurent centrada em z0 igual a zero. Tá legal? Então, eu vou escrever essa função da seguinte forma. Isso é 1 sobre z, que multiplica 1 sobre 1 mais z ao quadrado. Então, aqui nós queremos a expansão de Laurent centrada em z0 igual a zero. Então, olhando aqui para essa função, ela tem duas partes, né? Ela tem esse quociente 1 sobre z, que é a parte não analítica em relação a essa singularidade aqui, e tem esse quociente que é analítico em relação à singularidade z0 igual a zero. Então, vamos começar por ele. Então, vamos lá. Bom, 1 sobre 1 mais z quadrado, isso é 1 sobre 1 menos z quadrado, certo? Então, dado que o módulo de menos z ao quadrado, isso é, o módulo de z ao quadrado, isso vai ser menor que 1 se o módulo de z for menor que 1, a gente pode aqui usar a série geométrica, né? Então, posso usar a série geométrica no lugar de z elevado a n, eu vou colocar, então, menos z ao quadrado elevado a n, para n indo de zero até infinito. Então, isso daqui nos dá menos 1 elevado a n, z elevado a 2n, para n indo de zero até infinito. Então, a gente consegue escrever essa parte analítica nesse formato aqui de série de Taylor centrada em z0 igual a zero. Para a gente chegar até a função f, basta apenas, então, multiplicar essa série que nós encontramos por 1 sobre z, certo? Então, f de z vai ser 1 sobre z, que multiplica somatório de menos 1 elevado a n, z elevado a 2n, para n indo de zero até infinito. Então, isso nos dá o quê? Menos 1 elevado a n, z elevado a 2n menos 1, para n indo de zero até infinito. Então, aparecem aqui potências negativas, né? Vamos expandir um pouquinho essa série. Então, para n igual a zero, nós temos menos 1 elevado a zero, que é 1, z elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre z, mais, para n igual a 1, nós temos menos z elevado a 1, e aí já vem as potências positivas, né? Então, aqui fica menos z. Para n igual a 2, nós temos 1, z elevado a 3, então, mais z elevado a 3. Para n igual a 3, tem o menos 1, z elevado a 5, então, menos z elevado a 5, etc. Vai alternando o sinal e temos aí só potências ímpares, né? Então, vou deixar essa potência negativa de fora, 1 sobre z, mais, o que nos sobra aqui? Somatório de, então, vou escrever da seguinte forma, ó, menos 1 elevado a n mais 1, z elevado a 2n mais 1, para n indo de zero até infinito.
Tá legal? Eu só dei uma ajeitadinha aqui na potência para que o n comece de 0. Então, gente, nós temos aqui essa parte, que é, digamos, a parte de Loran da expansão, né, que tem potência negativa, e o somatório, que tem potências positivas, que seria a parte de Taylor. Tá legal? E essa expansão que nós encontramos, então, converge onde? Bom, a série original aqui converge se módulo de z menor que 1. Como nós dividimos por z, então, essa expansão vai convergir se o módulo de z for maior que 0, ou seja, se z for diferente de 0, por causa desse termo aqui, e menor que 1. Então, esse é o nosso disco perfurado centrado na origem, né? De raio 1. Tá legal, gente? Então, a gente conseguiu fazer esse procedimento de forma bem simples, porque nós temos em mãos aqui a série geométrica, que é uma mão na roda, certo? Esse termo aqui se escreve muito facilmente utilizando a série geométrica. Bom, muito bem, mas agora, suponha que eu queira fazer a expansão dessa mesma função, só que agora para z0 igual a i, por exemplo. Então, como é que a gente faz isso? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é possível fazendo algumas manipulações. Vamos lá. Bom, gente, então o Churchill, muito espertinho, não fez isso, tá? Então, agora o que nós queremos é achar a expansão de Loran para a singularidade z0 igual a i. Então, o que ocorre aqui? Olha, o que ocorre é que a nossa função, como eu disse, tem essas três singularidades, z igual a i e z igual a menos i. Então, vou escrever assim, olha, i mais z, i menos z. Certo? Fiz a fatoração aqui desse termo 1 mais i ao quadrado. Ok. Então, o que nós vamos fazer agora é escrever essa função f em termos de frações parciais, tá legal? Vou deixar para vocês verificarem, mas essa função então se abre da seguinte forma. Então, isso é 1 sobre z mais 1 meio sobre i mais z, mais, e aqui tem o quociente menos 1 meio sobre i menos z. Certo? Então, assim como antes, a gente vê que a gente tem aqui, olha, uma parte que é analítica com relação à singularidade z0 igual a i, e essa parte aqui é a parte não analítica com relação a essa singularidade. Essa daqui já é a parte da expansão de Loran, quer dizer, essa já é a única parte com potência negativa que aparece com respeito a essa singularidade aqui. Por quê? Porque, como eu disse, essas daqui, essa parte, é analítica com respeito a z0 igual a i. Então, o que quer que a gente faça aqui, nós vamos encontrar apenas potências positivas do termo z menos i, que é a expansão que nós queremos, tem esses termos, né? E aqui a gente tem, então, a parte não analítica dessa função. Então, a única potência negativa de z menos i que aparece é aqui, que inclusive a gente pode reescrever como sendo, então, né, 1 meio dividido por z menos i. E esse é o termo que tem a potência negativa menos 1. Tá legal? Então, quando a gente olhar para cada um desses dois termos, vão aparecer apenas potências positivas de z menos i. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou avaliar o termo 1 sobre z. Como que eu escrevo isso daqui como uma série de potências centrada em i, ou seja, com termos da forma z menos i? Então, como eu fiz, foi o seguinte, olha.
aquele truque de somar e subtrair as coisas. Então, isso é 1 sobre i mais z menos i. Então, a gente coloca aqui esse izinho em evidência. Então, isso é 1 sobre i, que multiplica 1 mais z menos i sobre i. Ou seja, isso é 1 sobre i, que multiplica, então, 1 sobre 1 menos, bom, vou colocar menos z menos i dividido por i. Tá legal? E aqui a gente chega no nosso formato da série geométrica, né? Então, na série geométrica, no lugar de z, eu vou colocar todo esse termo aqui entre parênteses. Então, isso nos dá 1 sobre i, que multiplica o somatório, menos 1 elevado a n, que multiplica z menos i, elevado a n, dividido por i elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Certo? Bom, esse izinho pode entrar aqui dentro do somatório, então isso fica i elevado a n mais 1, e esse termo aqui desaparece. Agora, o que que nós temos, gente? A gente pode reescrever isso aqui um pouquinho melhor, né? Por quê? Porque eu tenho, então, ó, menos 1 sobre n dividido por i elevado a n mais 1. Então, isso daqui, vou escrever assim, olha, vou colocar isso é 1 sobre i, que multiplica menos 1 sobre i, tudo isso elevado a n. Agora, menos 1 sobre i, quem é? Menos 1 sobre i é i, né? Então, temos 1 sobre i que multiplica i elevado a n, que dá i elevado a n menos 1. Então, aqui, eu posso escrever esse somatório da forma ó, i elevado a n menos 1, que multiplica z menos i elevado a n, para n indo de 0 até infinito. E onde essa série converge? Bom, vou colocar aqui. Essa série converge desde que, aqui, olha, quem é o nosso termo que nós chamamos de z? É esse cara. Então, essa série vai convergir desde que o módulo de z menos i sobre i seja menor que 1, ou seja, módulo de z menos i seja menor que 1. Então, vai convergir aqui nesse disco. Então, vou puxar aqui para cima. Então, essa série converge se módulo de z menos i for menor que 1. Então, escrevemos esse primeiro termo aqui como uma série de potências centrada em i. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esse segundo termo. Vamos lá, vou apagar aqui. Ok. Então, agora eu quero escrever 1 sobre i mais z como uma série de potências centrada em i. Então, de novo, a gente quer fazer aparecer aqui um z menos i, certo? Como aqui eu tenho i, então eu vou ter que somar mais um i. Então, isso é a mesma coisa que 2i mais z menos i. O que a gente faz? Coloca esse 2i em evidência. Então, isso dá 1 sobre 2i, que multiplica 1 mais z menos i sobre 2i. Então, isso é 1 sobre 2i, que multiplica 1 sobre, vamos lá, 1 menos z menos i, dividido por 2i agora, tá? Ok. Então, isso nos dá 1 sobre 2i, que multiplica o somatório de quê? Menos 1 elevado a n, z menos i elevado a n, dividido por, então agora eu tenho 2 elevado a n,
i elevado a n. E isso para n indo de 0 até infinito. Então, novamente, eu posso colocar esse 2i dentro do somatório. Aqui vai ficar, então, 2 elevado a n mais 1. I elevado a n mais 1. E esse cara aqui desaparece. Bom, gente, então nós acabamos de ver que menos 1 elevado a n sobre i elevado a n mais 1, isso vai dar o quê? Isso vai dar i elevado a n menos 1, né? Então, aqui temos e menos i elevado a n, só que agora a gente está dividindo tudo isso por 2 elevado a n mais 1, para n indo de 0 até infinito. Tá legal, gente? E qual é o disco de convergência dessa série? Bom, aqui a gente tem que ter um certo cuidado pelo seguinte, porque quando a gente faz aqui, né, olha para esse termo, então vejam, isso teoricamente, né, convergiria se o módulo de z menos i sobre 2i fosse menor que 1, tá? Então, isso nos dá módulo de z menos i menor que 2. Então, esse seria todo o disco de convergência. Ocorre que essa é a distância entre essas duas singularidades, né? I menos i. Então, o que que nós temos aqui? Para a nossa função f, a gente tem 3 singularidades, não podemos esquecer disso, tá? Então, a gente tem o 0, o i e o menos i. Então, claro, a distância de i e menos i é 2, por isso que aqui apareceu esse 2. Só que nós temos esse 0 aqui também, né? Esse disco de convergência para esse termo aqui isolado apenas é 2. Então, a gente teria aqui... Esse é o disco de convergência. Esse daqui, vou colocar vermelhinho. Então, módulo de z menos i menor que 2. Só que para a série anterior, a gente descobriu que o disco de convergência era módulo de z menos i menor que 1. Tem apenas raio 1. Tá bom? Então, a gente tem que tomar o menor dos discos aí, para que onde as duas séries são convergentes, certo? Então, a gente pega aí o maior domínio, onde as duas séries que nós encontramos são convergentes, que no caso é esse daqui, tá bom? Que é esse que tá aqui de verdinho. Ok. Então, no fim das contas, o que que nós temos? Vamos terminar escrevendo aqui a nossa f. Então, finalmente, f de z vai ser, então, esse termo, tá bom? Vou continuar escrevendo assim, 1/2 dividido por z menos i, é o termo da potência negativa, mais... Então, posso até juntar numa série só, né? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos, ó, 1 mais 1 sobre 2 elevado a n mais 1, né? Vezes i elevado a n menos 1, z menos i elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Tá legal? E essa série converge onde? Então, ela converge se o módulo de z menos i for menor que 1, né, que nós havíamos encontrado, mas também maior que 0, porque agora a gente tem esse termo aqui de potência negativa. Tá legal? Então, ela converge aqui nesse disco centrado em i de raio 1, disco furadinho. Tá legal, gente? Então, vocês já sabem o que eu vou fazer agora, né? Eu vou deixar de exercício para vocês encontrarem
a expansão de Loran centrada em Z0 igual a menos I. Tá? Seguindo aí esse mesmo procedimento. Bom, gente, então agora para o nosso próximo exemplo, nós queremos trabalhar a função f de z, que é z mais 1 dividido por z menos 1. Então, essa função tem apenas uma singularidade, que é z0 igual a 1, certo? Portanto, vou desenhar aqui, olha. Então, essa função tem apenas uma singularidade, que é o 1. Então, a gente vai considerar dois domínios. Ó, a gente vai considerar o disco centrado na origem de raio 1, tá bom? Chamá-lo de D1. Então, vamos lá. D1 é módulo de Z menor que 1. E o D2 é o lado de fora, certo? Então, é o quê? Módulo de Z maior que 1. E vou usar aqui a notação do Churchill, ele coloca dessa forma. Então, nesses dois domínios, tá legal? A nossa função f tem uma expansão de Loran. E é justamente isso que nós queremos encontrar. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o domínio D1. Então, gente, de novo, a gente vai fazer aqui manipulações na série geométrica, certo? Porque a gente sabe que dentro desse domínio a série geométrica converge. Então, a nossa função f de z, ela pode ser escrita da seguinte forma. Então, vou colocar assim, olha, menos z, que multiplica 1 menos z, menos 1 dividido por 1 menos z, certo? Então, aqui nós já temos ó, o menos z, que multiplica 1 sobre 1 menos z, que pode ser escrito da forma z elevado a n, para n indo de 0 até infinito, e essa série converge em D1, menos a própria série geométrica de novo, né? 1 sobre 1 menos z é exatamente z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. Certo? Então, aqui nós ficamos com menos z elevado a n mais 1, para n indo de 0 até infinito, menos z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. E aí, a gente pode juntar essas duas séries numa série só, da seguinte forma. Então, essa primeira série aqui, olha, eu posso simplesmente reescrever z elevado a n, só que o n começando em 1, em vez de começar em 0. E aqui nós temos a mesma série, só que começando em 0. Então, o que a gente faz? Eu vou aqui tirar o primeiro termo dessa série, que é o z elevado a 0, coloco ele para fora, vai ter um sinal negativo, né? Então, menos 1. E passo a começar essa série em 1 também. Então, aqui nós temos agora a mesma série. Então, nós podemos escrever f de z igual a menos 1 menos 2, que multiplica z elevado a n, para n indo de 1 até infinito. Então, essa é a expansão de Loran dessa função neste domínio aqui, no D1. E vejam que é uma expansão de Taylor, né? Não tem potências negativas. Ok. Então, agora vamos para o domínio D2, certo? Então, módulo de Z maior que 1. Certo? Então, aqui, gente, olha, como o módulo de Z é maior que 1, isso é o mesmo que dizer que
1 sobre módulo de z é menor que 1, certo? Ou seja, módulo de 1 sobre z é menor que 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, para a gente poder usar a série geométrica, nós precisamos considerar 1 sobre z, né? Para que seja convergente. Então, na nossa f de z, vou escrever então, divide tudo por z, o denominador e o numerador. Então, eu fico com 1 mais 1 sobre z. E aqui eu tenho 1 menos 1 sobre z. Certo? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é 1 dividido por 1 menos 1 sobre z, mais 1 sobre z, que multiplica 1 sobre 1 menos 1 sobre z. E aqui agora aparece de novo a nossa série geométrica, só que, então, no lugar de z elevado a n, eu vou colocar quem? Vou colocar 1 sobre z elevado a n, para n indo de 0 até infinito, mais, agora eu tenho 1 sobre z, que multiplica a mesma coisa, 1 sobre z elevado a n, para n indo de 0 até infinito. E isso vai convergir no domínio D2, porque agora, nesse caso, o módulo de 1 sobre z, que é quem está aqui, é menor que 1. Certo? Então, vou escrever assim, olha, nós temos 1 sobre z elevado a n, para n indo de 0 até infinito, mais o somatório de 1 sobre z elevado a n mais 1, para n indo de 0 até infinito. Então, eu faço a mesma coisa de antes. Essa série eu posso escrever como sendo 1 sobre z elevado a n, para n indo de 1 até infinito. E aqui também eu posso colocar esse termo do n igual a 0 para fora. Então, isso é 1 mais o somatório de 1 sobre z elevado a n, para n indo de 1 até infinito, mais o somatório de 1 sobre z elevado a n para n indo de 1 até infinito. Então, aqui me aparece 2. E essa é a expansão de Laurent da função f de z no domínio D2. Então, vejam que o interessante aqui é que no domínio D1 a gente só tem potências positivas, né? E no domínio D2, a gente, com exceção desse termo constante 1, a gente só tem potências negativas. Então, de fato, é uma expansão de Laurent. Mas não tem problema, porque o nosso domínio D2 não contempla aqui o z igual a 0, né? O z igual a 0 está fora desse domínio. Então, essa expansão tem potências negativas, mas é analítica, né? Converge para todo ponto aí nesse domínio. Tá legal? Agora, gente, observem que nenhuma dessas duas expansões que a gente encontrou está centrada na singularidade, tá bom? Então, o que eu vou deixar de exercício para vocês é encontrar a expansão de Laurent centrada aí na singularidade z0 igual a 1 e então ver onde ela é convergente, fazer todo o estudo. Porque o que a gente tem aqui é uma expansão dentro desse disco, ou seja, não contempla a singularidade, e uma expansão fora, também não contempla a singularidade. Então, o exercício é encontrar a expansão de Laurent centrada na singularidade z0 igual a 1. Tá legal? Bom, gente, então o nosso próximo exemplo é o seguinte. Então, vejam, ó, a partir da série de e elevado a z, que nós já vimos, que é, então, z elevado a n sobre n fatorial, para n indo de 0 até infinito, né? Então, isso é 1 mais z sobre 1 fatorial, mais z quadrado sobre 2 fatorial, etc.
Lembrem-se que essa série converge para todo o Z, né? Então, converge em C. Então, nós conseguimos encontrar a expansão de E elevado a 1 sobre Z. Então, o que eu vou fazer? No lugar de Z, eu vou colocar 1 sobre Z. Então, isso me dá 1 sobre N fatorial vezes 1 sobre Z elevado a N, para N indo de 0 até infinito. Então, isso vai ser 1 mais 1 sobre 1 fatorial vezes Z, mais 1 sobre 2 fatorial Z quadrado, mais etc. Certo? E agora, onde essa série vai convergir? Essa série continua convergindo para Z diferente de zero, só que agora não converge mais se Z é igual a zero. Então, ela converge em C menos a origem. Tá legal? Então, nós não temos potências positivas, nós só temos potências negativas. Agora, o que acontece aqui? Já vamos dar uma adiantada um pouco na matéria. Então, o que nós temos, né? O teorema de Loran, ele garante para a gente que o coeficiente Bn, do termo de potências negativas, né? Isso é 1 sobre 2πi, que multiplica a integral ao longo de C, de Fs, dividido por S elevado a menos N mais 1 ds. Então, no nosso caso aqui, vamos olhar só para o B1, tá legal? Só para o B1. Então, o B1 vai ser 1 sobre 2πi, integral ao longo de C. Bom, C aqui é qualquer caminho que dá a volta em torno da singularidade. E para essa nossa função f de z é elevado a 1 sobre z, a singularidade z0 é zero, né? O único ponto onde essa função não é analítica. Então, isso daqui nos dá, ó, fs, que é, quem é S? Quem é F, né? F é E elevado a 1 sobre S, tá legal? S elevado a, tô com N igual a 1, então S elevado a 0, então ds. Certo, gente? Então, o que ocorre aqui? Eu agora tenho o B1, porque eu fiz a expansão aqui de Loran, simplesmente substituindo no lugar de Z, colocando 1 sobre Z. Então, o meu B1 é esse cara aqui, ó, é o 1, que é o coeficiente da potência N igual a menos 1, né, da potência menos 1. Então, gente, o que eu quero dizer é que, sabendo essa expansão aqui de Loran, eu sei calcular a seguinte integral. Sei calcular a integral de E elevado a 1 sobre Z, dz ao longo de C, onde aqui C é qualquer caminho que contém a origem em seu interior. Que contém a origem em seu interior. Quem vai ser isso? Então, isso vai ser o que, ó? 2πi vezes B1, que é 1. Então, o que nós aprendemos com esse exemplo, gente, é que existe, então, uma outra maneira da gente calcular algumas integrais, certo? O que a gente faz? A gente olha para a expansão de Loran dessa função. Se for fácil achar, a gente encontra, olha para o coeficiente em questão e somos capazes, então, de calcular a integral. Tá? Isso vai ser feito várias vezes e vamos desenvolver essa ideia com calma no futuro, quando estivermos trabalhando com resíduos.